O grande estoico, talvez um dos maiores da chamada Nova Estoa, que é, na verdade, o estoicismo dentro do Império Romano e feito pelos romanos, é, sem dúvida nenhuma, o estoico Lúcio Sêneca. Sêneca teve uma vida turbulenta. Financeiramente, ele era estável, ele era filho de um pai muito rico, que desde cedo proporcionou a ele o estudo na filosofia e nas artes como um todo. O pai de Sêneca não era uma pessoa muito fã de filosofia, e obviamente que ele estava pagando todo o seu estudo para que ele versasse na arte da política, no direito, como se pode chamar na época, então para uma questão mais aplicada e não necessariamente a filosofia. Como as adversidades parecem fazer parte da vida de todo mundo, Sêneca, aos seus 20 e poucos anos, teve um problema pulmonar muito sério e por isso ele acabou fazendo uma viagem até o Egito, onde ele também pôde estudar muito e permaneceu até seus 35 anos. Quando ele volta a Roma, já no seu período imperial, ele obviamente verifica que há uma certa instabilidade social, violência, né? Essa questão desse momento sempre muito tenso, e sobretudo sobre o império de Tibérios e também de Calígula. Mas a reviravolta fundamental na vida de Sêneca ocorre quando ele está já com 45 anos, então assume o imperador Cláudio e exila ele na ilha de Córcega, onde obviamente ele começa então escreve algumas obras, mas também utiliza-se muito desse dispositivo que havia na época, não havia e-mail, não havia rede social, que são cartas, onde ele escreve inúmeras cartas, né? Sobretudo a Lucílio, né? A famosa, onde nós temos ali inúmeras cartas mostrando o seu modelo estoico. Bom, como não bastasse, estando lá na Córcega, lá exilado, ele recebe aos 53 anos um chamado de Agripina, então mãe de Nero, esposa de Cláudio, que o havia exilado, para que ele voltasse a Roma para ser então o tutor de Nero. Bom, o que se sabe, obviamente, do caráter de Nero e sobre suas paixões, nós podemos perceber que Sêneca não conseguiu, né, vamos dizer assim, incutir um espírito estoico em Nero, como nós vemos, por exemplo, no imperador Marco Aurélio. Mas isso mostra, de certo modo, que o estoicismo necessita, antes de tudo, pensando nesse ponto de Nero, de querer mudar. Ninguém pode se tornar melhor se não quer se tornar melhor. E melhor aqui significa, obviamente, adquirir os princípios estoicos. Uma das coisas mais interessantes quando se lê um pouco da história de Sêneca é que seu professor, seu preceptor, foi Atalos, o estoico. E uma das coisas que Sêneca levou para a vida toda dele, que foi o ensinamento de Atalos, é o seguinte: nós precisamos, ou no caso ele, né, precisava levar para casa todos os dias alguma coisa boa. E eu acrescento aqui, algum ensinamento bom. Se nós quisermos fazer essa viagem no tempo deste ensinamento estoico que o próprio Sêneca aprendeu, nós podemos pensar que aprender algo no dia que nos torna uma pessoa melhor conosco mesmo, para lidar melhor com nossas emoções, ansiedades, transtornos e dependências, é fundamental. E essa análise que se possa fazer todo dia, antes de dormir, que seja, faz parte de um processo importante de quem quer se tornar alguém diferente do que se está neste momento e, portanto, ser alguém melhor nesta vida.